Olá, boa noite a todos. Lana Palafox aqui. Muito bem-vindos a todos aí que estão de volta. Estamos de volta aqui na nossa live com o apóstolo Paulo. Ele que estava Amém. apresentando. Boa noite, apóstolo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Prazer para mim estar com vocês aqui. Oh, nossa, a honra toda é nossa de ter o senhor aqui para falar um pouquinho, né, sobre esse tema. E Obrigado. hoje a gente está iniciando. Esse tema é forte, não jogar a toalha. Mas, Uau. primeiro de tudo, queria que você apresentasse, né, contasse um pouco da sua história, falasse um pouquinho da sua família, do seu ministério, tem acompanhado, mesmo saindo aí do Brasil, tem acompanhado o ministério, crescendo cada dia mais. Amém. Verdade. Bem, eu me chamo Paulo César, o pessoal me chama aqui de Apóstolo Paulinho, né? Não tem quem me chame de Paulo Gomes, é Paulinho, Paulinho. Então, Apóstolo Paulinho. Sou casado, mês que vem vai fazer 30 anos de casado, 30 graças a Deus. 30 anos! anos. Mais da metade da minha vida com a minha esposa. Eu tenho 51, vamos fazer 30 de casados. Tenho 3 filhos, o mais velho tem 25, né, formado já em engenharia, o do meio tem 23, casado, está fazendo medicina, e a mais nova vai fazer 15 anos esse mês, dia 20, 15 né? anos, quando eu saí do 15 Brasil, eu aninhos, era criancinha, gente. bebezinho, não é? E estou nessa igreja pastoreando, eu sou formado em teologia, bacharel pelo CESBAN, né, Centro de Ensino Superior, Batista Nacional, e sou pastor dessa mesma igreja há 22 anos. Nascido em 22. Brasília, sou filho de nordestino, né? E estou aqui nessa igreja há 22 anos. Antes, uma outra batista também, fiquei lá 6 anos e meio, uma igreja que eu comecei do zero. Aí depois vieram, me chamaram para assumir esta igreja. Hoje nós somos uma igreja em células, temos 250 células e uma Ei, igreja em franco crescimento, graças a Deus. uau, parabéns. Muito Amém. lindo aí, tudo, né, o que o senhor passou. E a apóstola Dulce, manda um beijo para ela, se ela estiver Obrigado. acompanhando aí. Saudade de todos. E as crianças cresceram, Crescer, não, tem que. cresceram. A minha de 15 anos é mais alta que eu. Olha, gente. Grandona, grandona. Mas então, o senhor vai começar agora, iniciar aí essa série, vai ser uma jornada, essas 2 semanas. A gente vai receber bastante, assim, pessoas que realmente incentiva a não jogar a toalha, né? E Ok. a gente vê tantos personagens da Bíblia que jogaram a toalha, mas recomeçaram e que fizeram a diferença, né, apóstolo? Amém. É verdade, é Então, verdade. E nós estamos num cenário muito propício para desistências, né? isso. Essa história desse Covid, que na minha opinião é um experimento que estão fazendo com a gente, a ONU, na minha opinião, quero deixar isso claro, junto com a Organização Mundial da Saúde, provou que é capaz de fazer as nações ajoelharem sem jogar uma bomba, só contando uma historinha de um vírus. Está todo mundo com medo e assustou o planeta todo com uma historinha bem mentirosa. E muita gente, teve esses dias uma matéria que parece que no sul, aqui em uma determinada cidade, teve 58 mortes por coronavírus e 108 suicídios. O que Uau! mostra que as pessoas. Eu estava hoje com um dos pastores da minha igreja e um deles, que é policial, falou: Apóstolo, eu só tenho atendido casos de desespero doméstico. As pessoas dentro de casa desesperadas, querendo abrir mão de tudo, largar tudo, desistir de tudo, por causa dessa história como está sendo contada. Aqui no Brasil tem algumas crueldades, né? Tem governo que mostra cova, mostra caixão, mostra o pior da história, né? Eles não mostram vitória. Então, assim, eu acho muito, mas muito, muito oportuno o tema que você propôs para os seus ouvintes, e quero que Deus me dê graça de conseguir falar para vocês do que Deus falou ao meu coração, porque eu quero crer que ao término desse momento que teremos juntos aqui, muita gente vai estar curada,
animada, restaurada, querendo de novo, em nome de Jesus. Porque a gente não foi chamado para recuar, a gente não foi chamado para desistir. E a gente, enquanto não desiste, não fracassa, né? É uma das coisas que o cristão precisa aprender, é a reconceituar a palavra fracasso. O fracasso, ele só é experimentado na vida do que desiste. Enquanto você não desistir, você não experimenta o fracasso. Não. Você que está na luta, enquanto você está na luta, não tem fracasso. E uma vez, é uma história bem famosa, que está nos livros, não sei se procede, mas a história é mais ou menos assim sobre Thomas Edison, né? Que quando foi apresentar a grande descoberta de ter acendido a primeira lâmpada, e uma repórter perguntou, mas o senhor tentou mais de 1000 vezes e não conseguiu? O senhor não se cansa de fracassar? Ele disse, eu nunca fracassei. Ela falou, como não, se você tentou mais de 1000 vezes? Ele falou, não, eu tenho 1000 maneiras de como não acender uma lâmpada. Aí ela falou, né? E se você não tivesse conseguido? Ele falou, se eu não tivesse conseguido, eu não estava aqui conversando contigo. Eu estava lá no laboratório tentando de novo. Então, enquanto a gente tenta, ninguém fracassa, né? Fracassados são os que desistem. E tem gente que desiste no sucesso, tem gente que desiste com saúde, tem gente que desiste com dinheiro, tem gente que desiste com a carreira excelente, tem gente que desiste sendo ator, atriz de Hollywood, tem gente que desiste da própria vida. Então, os motivos que levam uma pessoa a jogar a toalha são os mais diversos. Mas eu quero hoje, talvez, pegar uma área, um setor da vida daqueles que nos ouvem hoje, para que Deus trabalhe seu coração e dizer para você, já quero começar dizendo logo, é muito cedo para desistir. Sua vitória está vindo aí bem embalada e existem pesquisas que a maioria das pessoas que desistem a um passo da grande vitória. Inclusive, tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que é contada muito aqui no Brasil, que cujo tema é Cave Mais um Metro. Não sei se você já ouviu essa história. Não. Essa história... Não. Não. Diz que era um americano que era vendedor de aspirador de pó, batia de porta em porta e tal. Aí um dia ele se cansou disso, chamou a esposa e vendeu tudo que tinha e comprou uma terra, eu não sei dizer se no Texas, não me lembro bem, e comprou uma terrinha e foi para lá. E arando a terra achou uma pedra. E ele achou interessante, pensou que fosse ouro e levou no ourives. E o ourives diz, ó, isso aqui é ouro, onde você conseguiu? E ele com medo diz, não, isso é da família. E começou a cavar e achou várias pedras de ouro, chamou a família, os irmãos tal, e aí investiram, compraram máquina, equipamento e começaram a extrair ouro, e foi uma coisa extraordinária, investiram em máquina e tudo, e daqui a pouco o ouro parou de aparecer, né? Começou a diminuir a quantidade, os irmãos dele foram saindo, vendendo sua parte, até que ele ficou sozinho, não deu conta, e também vendeu a fazenda para uma pessoa, com maquinário, com tudo, e voltou para a vidinha dele, vendedor de aspirador de pó e vendedor de seguro. E um dia, de porta em porta, batendo de novo, tinha voltado ao passado, ele viu no jornal a matéria, achado o maior filão de ouro dos Estados Unidos. E ele, como tinha sido garimpeiro, pegou e olhou e falou, uai, isso são minhas máquinas. E falou, é minha terra. Aí ele foi ler a matéria e o cara que tinha comprado dele falou assim, toda mina de ouro, ela tem uma parte que sai, e aí tem um intervalo sem nada, sim, e aí depois é que vem o grande volume de ouro. E aí o cara falou o seguinte, se o dono anterior tivesse cavado mais um metro, ele que teria achado o que eu achei. E aí então ele tem esse livro que ele chama Cave Mais um Metro. E ele disse que nunca mais ia desistir de nada que ele tivesse tentado, só porque não estava indo como ele queria. E aí, como ele nessa época já não tinha mais como voltar, ele decidiu ser o maior vendedor de seguros dos Estados Unidos. E ele não voltava para casa enquanto não vendia um seguro. E ele se tornou o maior vendedor de seguros, né, dos Estados Unidos. Então, ele tem essa história, Cave Mais um Metro. Então, eu quero contar para vocês a história de um homem que vocês conhecem muito, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, falando sobre Naamã. Naamã, ele era o general do exército sírio. E a Síria, como até hoje, um inimigo constante de Israel.
E este homem, ele era um vitorioso na rua, mas dentro de casa ele era leproso. E um belo dia, diz que ele levou cativa uma menina judia, e dentro de casa a menina o viu sem roupa e falou: olha, quisera Deus o senhor estivesse na terra onde tem um homem de Deus. Lá, com certeza, ele te curaria. E Naamã, então, ficou, enfim, animado, né? E foi no rei da Síria e disse: olha, lá em Israel tem alguém que pode me curar. E o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo: olha, quando o meu herói de guerra chegar aí, cure ele. E o rei de Israel estava numa amizade para não ter guerra, bem frágil com a Síria, e começou a desesperar-se, disse: olha, esse homem está querendo briga, quem sou eu? Não sou Deus para curar ninguém. E o profeta Eliseu ficou sabendo, falou: manda esse homem vir para cá, para que você está desesperado? O homem de Deus aqui sou eu. Então Naamã, ele era um herói na rua, ele era um conquistador, mas dentro de casa era um leproso. E tem um monte de gente assim, que é uma história na rua e dentro de casa é um fracasso. Todo mundo pensa que ele é o máximo, mas quem está perto dele dentro de casa sabe as lepras que ele carrega. E foi preciso alguém de fora para mostrar para ele que ele estava leproso. E quem sou eu para estar aqui a quilômetros de distância da sua casa para ficar metendo o dedo na sua cara? Mas eu queria muito ser como essa menina hoje, mostrar para você o caminho da sua cura, mostrar para você o caminho de você se encontrar com a verdade e a palavra de Deus e ele te curar. Então, o que Naamã fez? Naamã, ele falou: bem, cara, eu sou o cara, né? Eu ganho todas as batalhas, famoso. Enfim, Naamã pegou uma comitiva de soldados, pegou ouro, prata, roupas e disse: deixa eu ir lá, porque eu quero celebrar o cara que vai me curar. Afinal de contas, eu sou Naamã, né? E quando chega lá, o que acontece? Naamã, acostumado a ser paparicado, acostumado a ser bem tratado, chega lá, quem recebe ele? Um criado. E fala: cadê o profeta? Fala: o profeta vai te receber, não. O profeta diz para vocês se banhar lá nesses rios aí, Abana e Farfá, porque se você mergulhar lá 7 vezes, ele vai te curar, Deus vai te curar. Diz as Escrituras que nasceu em Naamã uma indignação. Por quê? Porque ele se frustrou. Naamã se encheu de expectativa. É tanto que ele diz na narrativa dele, nos versículos que eu vou ler, ele diz o seguinte, verso 10, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi. Ele estava indo embora, se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ser purificado? E diz as Escrituras, e voltou-se com indignação. A indignação é filha da decepção. Uau! Verdade. Então, quando nós nos decepcionamos, nós nos irritamos. Nós criamos expectativa em cima de certas coisas e nos frustramos. E me permita, se eu estiver sendo duro demais, aí você me desconecta. Mas deixa eu te falar. A pessoa às vezes sai daqui do Brasil com a expectativa: vou para os Estados Unidos, primeiro mundo, eu vou para Filadélfia, vou ganhar dinheiro, vou ajudar minha família no Brasil, vou mandar dinheiro para o Brasil, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai. E chega aí e descobre que a coisa não é bem assim, e é ferido às vezes pelo próprio brasileiro, é perseguido pelo próprio brasileiro, enfim, e ele se frustra, se decepciona, se torna uma figura amarga, e se torna uma figura assim que nem ele se conhece mais, se perde. Conheço a história de muitos brasileiros que vão para aí, mergulham nas drogas, e mergulham no crime. Então há uma decepção, porque cria-se uma expectativa. E diante da expectativa, se eu não sou atendido dentro da minha expectativa, começa a nascer a frustração. Então Naamã ficou frustrado. Falou: poxa, esse cara não me recebeu, mano. Eu sou Naamã. O cara me manda um empregadinho para eu mergulhar. Pelo amor de Deus. Naamã queria
sabe, fogos de artifício. Ele queria holofotes e queria Tapete tudo isso. vermelho. Tapete vermelho, buzina, trombone, e daqui a pouco, cara, não é nem recebido. Então, tem gente ferida hoje porque esperava algo do marido e não teve, se decepcionou, esperava algo da esposa. Tem filhos frustrados com os pais, frustrados com a igreja, querendo desistir, querendo jogar a toalha, porque criou uma expectativa muito alta. Mas a gente precisa focar no que precisamos. Eu quero te fazer uma pergunta, Lana. Naamã precisava de um show pirotécnico ou de cura? É de cura, com certeza. Então, ele perdeu o objetivo dele por causa da frustração. O objetivo dele lá não era um jantar, não era tapete vermelho, como você falou, não era o fulgor. O objetivo dele lá era a cura. Mas por que a coisa não aconteceu como ele queria, como ele desenhou, ele se frustrou e desistiu, jogou a toalha. E ainda fez comparações, que esse é o pior inimigo. Gente, pelo amor de Deus, para de comparar, ninguém é igual. Ninguém é igual. Eu hoje estava vindo de um clube de tiro com meu filho, e tinha lá, é numa cidadezinha aqui do Goiás, bem pertinho, e tinha lá uma faixinha, Igreja Assembleia de Deus, num barraco, que é menor do que a cozinha da minha casa. E eu mostrei para o meu filho, falei, olha lá, filho, eu já fui daquele tamanho. A gente já teve aquele tamanho. Eu falei para ele, filho, aprenda uma coisa, sempre haverá alguém na frente da gente e sempre haverá alguém atrás da gente. É verdade. Eu tenho hoje 1.500, sei lá, 2.000 ovelhas, mas tem gente que tem 200 ovelhas. Mas também tem gente que tem 150 mil, tem gente que tem 1.200.000, como o Poyang Show, tem gente que tem 5 mil. Então sempre tem alguém na frente e sempre tem alguém atrás. E a nossa história nunca é igual a de ninguém. Não Se é. você está querendo jogar a toalha porque a tua vida não é igual a de ninguém, eu quero te dizer, então, meu irmão, se prepare, porque você nunca será igual a ninguém. Ninguém nunca é igual a ninguém. Cada um de nós temos uma história. Ainda que sejamos filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, nascemos em datas diferentes, experimentamos economias diferentes, tempos diferentes, entendeu? Tem gente que está nascendo agora. Isso. E que só vai saber dessa pandemia no livro. E nós estamos experimentando na carne. Então, a história de ninguém é igual a de ninguém. E muitas pessoas estão frustradas porque estão comparando. Ah, tem gente que está aqui na Filadélfia há 5 anos, já tem casa própria, já tem carro, já tem isso, tem aquilo. Poxa, eu já estou há 10 e não consegui nada. Pare de se comparar. Isso é um instrumento de desistência. Isso é um instrumento de agonia. Isso é um instrumento que ele é opressor na vida da pessoa. Ninguém é igual a ninguém. E Deus tem uma porção para cada um de nós. Amém. Pois bem, Naamã então ficou irritado, indignado e desistiu. Deixa eu te dizer, quando Naamã desistiu, ele desistiu do principal por causa do secundário. O secundário era a fama, o principal era a cura. Era a cura. Tem gente desistindo de um casamento por causa de um problema. Tem gente desistindo de uma amizade. Tem gente que tem 10 anos de amizade e teve um problema hoje e abre mão de 10 anos de amizade. E eu diria para você, julga os 10 anos que você andou com esse cara, com essa pessoa, e julga se esse momento é suficiente para você jogar para cima 10 anos de amizade. Então, tem pessoas que destroem tudo por causa de um momento. Qual é o casamento que não tem briga? Qual é o relacionamento que não é provado? Todo relacionamento é provado. Qual é a empresa que não é provada? Que empresa nunca enfrentou um momento econômico difícil? Toda empresa já enfrentou. Então, Naamã, porque as coisas não aconteceram como ele queria, ele abriu mão do principal pelo secundário. Entendeu? E Satanás é mestre nisso, é mestre em fazer a gente perder o foco do principal, né? Eu ouvi a história de um brasileiro que levou a família nos Estados Unidos para mostrar para eles um jogo de beisebol. O sonho dele era que a esposa e os filhos assistissem no estádio o jogo de beisebol. E ele foi todo feliz, comprou a passagem, está lá, aí comprou os ingressos, amor, amanhã é o dia do jogo. Aí beleza, está todo mundo lá de roupinha e tudo, deu uma tempestade. O jogo foi adiado.
Aí ele, ai meu Deus, e agora? Aí ele foi no outro dia, que o jogo foi adiado para o outro dia. Chegando lá no outro dia, ele estava indo já para o lugar onde ele havia comprado as poltronas e tudo. Chegando lá na catraca, a pessoa que estava lá disse, olha, esses ingressos eram para ontem. Ele falou, Uau! eu sei. Ele falou assim, pois é, esses ingressos não servem para hoje, o senhor tem que pegar outra fila para trocar os ingressos para hoje. Ele já ficou indignado, porque ele pensou assim, no Brasil não é assim, mas ele esqueceu que ele não estava no Brasil. E aí ele pega outra fila enorme. Chegando lá, na vez dele, o cara falou, esses lugares já estão ocupados. Ele falou, como assim? Eu comprei com antecedência. Ele disse, sim, mas o jogo era ontem não aconteceu o jogo. Ele falou, mas eu sei, eu comprei esses lugares porque eu queria mostrar para minha família um jogo de beisebol. E o cara foi curto e direto para ele, falou, o senhor quer que eu te devolva o dinheiro? Aí ele disse que teve um estalo. Ele falou, gente, qual é o meu objetivo aqui? Aí ele falou, não quero o dinheiro de volta, me dê outro ingresso. E aí ele disse, olha, eu não estou sentado onde eu queria, eu não estou no lugar que eu escolhi, mas eu estou dando à minha família o sonho que eu tinha, de assistirem dentro do estádio o jogo de beisebol. Então ele falou, olha, uma tempestade, um mal entendimento pode roubar você do principal. E o principal era ver o jogo com a família. E ele quase vai embora irritado. E foi o que aconteceu com Naamã. A Bíblia diz que Naamã foi embora. Falou, não. E aí ele ainda esnoba, né? Ele diz assim, poxa, na minha terra tem rio melhor do que esse. Eu poderia me banhar lá. Só que a ordem de Deus não era lá em Abana e nem Farfá. A ordem de Deus era em Israel. Você vai se banhar em Israel. Mas a Bíblia diz que ele desistiu, ele jogou a toalha, falou, chega, isso é um desaforo para a minha pessoa. Até que, por fim, graças a Deus, e feliz daquele que é cercado de bons amigos, feliz é aquele que tem pessoas comprometidas com Deus ao seu lado, feliz daqueles que têm um pastor sobre sua vida. A Bíblia diz que os soldados chegaram para ele e falaram assim, meu senhor, meu paizinho, se esse homem tivesse te pedido coisa mais difícil, o senhor não teria feito? O que é que te custa mergulhar 7 vezes? Já estamos aqui, vai lá. E aí ele desistiu de desistir. Aí ele voltou, glória a Deus. Ele desistiu de desistir. E a Bíblia vai dizendo alguns degraus. Ele desceu, aquele orgulho, aquela soberba dele. A Bíblia diz que ele desceu do cavalo. E Deus é caprichoso. Tem hora que Deus quer, pegar a gente e espremer, né? Porque lapidar. Exato. Azeitona só dá azeite se for espremido, não é verdade? Espremida. Então, a rosa só dá cheiro se for mesmo esmagada. E É Deus não verdade. curou ele no primeiro mergulho, não, nem no segundo, nem no terceiro. Deus só curou ele no sétimo. No sétimo mergulho. E ali, então, ele teve sua pele recuperada, mais do que isso, né? A Bíblia fala que não só ficou curado, não ficou cicatriz, ele teve lá o melhor tratamento dos melhores cosméticos do mundo. A Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Olha que coisa tremenda. Mas aí vem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês que me ouvem, me veem hoje, me assistem. E por que eu quero dizer para você não jogar sua toalha? Essa história aqui esconde uma coisa tremenda, 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 que a gente precisa ver. Naamã queria uma cura, mas Deus queria dar para ele muito mais do que uma cura. Naamã queria se ver livre da lepra, mas Deus queria curar a lepra do coração de Naamã. O que é que acontece? Quando Naamã sai das águas e se vê curado, ele se converte. E ele diz, agora eu sei que só tem Deus em Israel. Então, aí, ele teve o maior milagre da história da vida dele. Ele foi querer buscar uma coisa e ele saiu levando duas. Com Deus a gente sempre é surpreendido. Por isso que eu quero dizer para você, Deus está aí nos bastidores trabalhando. Você pensa que está tudo errado, Ele está preparando um banquete surpresa
Naamã achava que ia ter só uma cura no físico, mas ele foi curado na alma, ele foi Uau. curado na sua essência, Uhum. ele foi apresentado ao Deus Todo-Poderoso. E essa guerra que você está enfrentando não é outra coisa senão uma oportunidade de Deus mostrar para você quem Ele é. Você vai descobrir o poder de Deus. Agora, se você desistir, você vai voltar enfermo e incrédulo. Você Isso é vai verdade. voltar doente e decepcionado. Mas graças a Deus, Naamã então mergulhou. E ali ele falou: verdadeiramente, só tem Deus em Israel. E aí, Lana, presta atenção. Ele chega para Eliseu e fala uma história. Fala: ó, eu tenho algumas responsabilidades da minha profissão. Eu sou general. E existe uma cerimônia no meu país que o meu rei, ele entra na casa de Dagon para ofertar a Dagon. E pela cerimônia eu sou obrigado a entrar com ele. Mas hoje eu sei que Dagon é uma mentira. E hoje eu conheci que Deus é o Deus de Israel. Ah, Então eu, além de curado, eu sou convertido. Então eu queria te pedir, Eliseu, deixa eu levar 2 cargas de areia para botar dentro do templo de Dagon. Porque quando o meu rei entrar para adorar Dagon, eu subo na areia de Israel e digo: Deus, eu estou adorando ao único Deus verdadeiro. amém. Então, Naamã recebeu mais do que uma cura. Ele foi convertido. Você entende? Então, ele quase joga a maior história da vida dele para Pra cima. cima. Ele quase acaba com tudo porque queria desistir antes do tempo. Deixa eu te dizer, nunca é só o que a gente espera. Deus tem sempre mais. Nunca. É por isso que Paulo fala abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, acima de tudo. Então, Paulo diz uma vez, falou: ó, vocês não foram provados até o sangue ainda. E ele sabia do que estava falando. O cara já tinha tomado três vezes a condenação de chicotada nas costas. Ele falou: vocês não têm sido provados como eu sou, por que vocês vão desistir agora? E ele diz: fiel é Deus, que junto com a provação ele dá o escape. Então Uau. Deus abre a porta, querido. Ele sabe a carga que a gente dá conta, ele sabe o peso que a gente dá conta de carregar. E se ele ainda não aliviou, é porque você dá conta, é porque nós damos conta. E quando for a hora, ele vai revelar algo muito mais extraordinário. Isso é Amém. típico de Deus. Quer ver eu te contar outra história? Lembra, Vamos lá. vamos, lembra daquela mulher que a Bíblia fala que tinha 12 anos um fluxo de sangue? Lembra? A Bíblia Claro. diz que ela gastou tudo com os médicos, não conseguiu ser curada. Ela perdeu a ponto de ficar pobre, procurou tudo que podia e nada, 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 nada. Você sabe que é costume do povo judeu não tocar no sangue. E Sim. quando a mulher entrava no ciclo menstrual, ela era tirada à parte. Nem na cama ela podia deitar, ela tinha que deitar em outro lugar. A roupa que ela Considerada usava não impura. poderia ser, ela era impura. Agora você imagina, uma coisa é ser impura 7 dias por mês, outra coisa é ser impura 12 anos. Uau. 12 anos. Então essa mulher, ela não só era pobre, ela não só perdeu todas as esperanças, como ela tinha uma doença social. As pessoas sabiam que ela sangrava. Então ela não tinha contato com ninguém, as pessoas não queriam contato com ela porque ela é tida como maldita. Aí olha só que coisa linda. Alguém planta nela um sonho, dizendo assim: Jesus que cura está vindo aí. E a gente não sabe quem é esse alguém, né? Glória a Deus, tem sempre um plantador de sonho. Eu quero Tem. ser um plantador de sonho para você que me ouve hoje. Eu quero Amém. ser esse alguém que planta um sonho na sua vida. Alguém diz para ela: ó, Jesus que está vindo aí. Que Jesus? Aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é aquele que Naim. andou sobre as águas, aquele que multiplicou pães e peixes e tudo. Ele está vindo aí. Ela falou: então vou ser curada. Eu vou ser curada. Se eu tocar nele, tão somente tocar nele, serei curada. E de fato ela foi, cheia de expectativa, cheia de ânimo. E ela tocou, só que ela não esperava uma coisa. Jesus parou. Ai, meu Deus, que vergonha. Ai, ai, ai. E Jesus: quem me tocou? Quem me tocou? E Pedro, que estava lá no mundo da lua, chega: mestre, o senhor está de brincadeira, está todo mundo te espremendo aqui. E o senhor vem me dizer quem me tocou? Ele falou: eu senti alguém tocar em mim de maneira diferente.
Quem não desiste, toca em Deus de maneira diferente. De maneira diferente, verdade. Quem não desiste, consegue extrair de Deus poder. E aí Jesus vai para e fala, não, eu senti poder sair de mim. Aí a mulher trêmula diz, foi eu, Senhor. Ele diz, conte sua história. Ela falou, eu tenho 12 anos, que eu sangro todos os dias. Todo mundo aqui na cidade sabe. Fiquei pobre tentando curar e tudo, mas agora eu estou curada. Sabe por que Jesus fez isso, Lana? Porque Jesus, além de curá-la no físico, queria mostrar para a cidade, pode receber ela, que agora ela não é mais impura. Agora ela... Jesus devolveu ela à sociedade, Jesus devolveu ela à vida comum. Ela a queria só uma dignidade cura. dela. A dignidade, a moral. Ela podia pensar em casar, podia pensar em ter filhos, ela podia construir a vida dela. Então ela foi buscar cura no físico e ela recebeu cura social, ela recebeu liberdade social. Então, a você que está hoje pensando em jogar a toalha, é tudo que o diabo quer. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais do que você espera para você. Amém. Muito mais, muito mais. E foi o que aconteceu com Naamã. Naamã, então, foi receber uma cura no físico e recebeu também uma cura no espírito. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, olha, eu tive uma experiência com o meu segundo filho muito forte. Meu segundo filho nasceu de 6 meses. 6 meses? 6 meses. Estávamos em casa, meu filho mais velho com 2 aninhos e 1 mês. Minha esposa começou a sangrar, a gente deitado na cama. E ela levantou para ir ao banheiro e falou, amor, estou sangrando. E corri com ela para o hospital. E foi feita uma cesárea, porque ele estava preso. E tiraram ele. Só que quando a médica tirou ele, foi correr para levar ele para a mesa, para limpar, para tentar animá-lo, a médica caiu com ele no chão. Meu Deus! E, enfim, foi a coisa horrível, 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 horrível. E aí eu estou lá do lado de fora, depois a doutora vem me contar a história. Fala, olha, paizinho, o seu filho estava preso lá nas costelas, estava agonizando e tudo. Nós tiramos ele num grau de 0 a 10, ele nasceu com 2 pontos de vida só. Eu ainda caí no chão, ela me mostrou o joelho. Eu não sei se bati a cabeça do teu filho no chão. Ai. Eu estou pedindo exames para ele e tudo, mas eu quero dizer para você uma coisa, paizinho. Isso é igual um passarinho. Hoje está voando, amanhã ninguém sabe. Eu não tenho esperanças para lhe dar. E foi uma facada no meu coração aquilo ali. Foi horrível, foi horrível. E voltei para casa e contei para a igreja, coisa boa é ter ovelha, viu? Minhas ovelhas pagaram um preço por mim. Quantas vezes eu cheguei na minha igreja e vi minha igreja chorando e orando por mim? Muitas vezes. E meu filho ficou 14 dias na UTI, 21 dias no total. E um dia eu ouvi Deus falar muito claro para mim, que Ele não dá presentes estragados para ninguém. E o nome do meu filho é Natan, que quer dizer dádiva, presente, né? E aí, um dia eu chego no hospital, no outro dia, mais ou menos, a médica está com a prancheta do meu filho debaixo do braço, que ela estava se sentindo também, de alguma forma, responsável por todo aquele problema. E ela falou, paizinho, olha, teu filho está ali naquela máquina, ele tinha que estar naquela outra, porque aquele outro menino está pior do que ele. Quando aquele menino melhorar, eu boto o seu lá. Isso não é coisa que um pai ouça, né? Mas eu ouvi isso tudo. E eu lá na UTI, eu orei para uma criança que tinha nascido morta e que 20 minutos depois ela chorou. E a mãe estava lá, eu cheguei, a mãe estava chorando porque o filho tinha passado por isso, tinham dito para ela que nasceu morto, mas depois ele chorou e aí disseram que a cabeça do menino podia ter tido um problema no cérebro. Eu orei por esse menino, ele recebeu alta e o meu não. Era muita luta. Aí um dia eu cheguei para essa médica e disse assim, doutora, olhe bem para mim, Deus não dá presente ruim para ninguém. E eu vou sair daqui com meu filho nos braços. Eu quero que a senhora durma em paz, descanse em paz, porque Deus me deu Natan. E ela olhou para mim e disse, ô paizinho, você não sabe o peso que você está tirando das minhas costas. Pois bem, 21 dias meu filho recebe alta. Né? Hoje ele tem 23 anos, casado. Gosta de fazer musculação, o homem é enorme, o braço dele é da largura da minha perna, grande. E para vergonha de Satanás, ele faz medicina. Daqui 2 anos e meio, meu filho se forma em medicina. E o que eu quero te dizer?
Quando então Natanzinho fez 1 aninho, foi quando eu vim para cá, para a igreja onde eu estou hoje. Natan tem 23, eu pastorei essa igreja há 22. E eu fui para pizzaria comemorar que eu tinha assumido a igreja e tudo e tal. O pastor daqui foi morar em Boston. E quando eu estou lá na pizzaria, que eu encontro? A médica. A médica. Que fez o parto dele. Quando eu chego na pizzaria, eu vejo, amor, olha lá, doutora. Ela é mesmo, ele já tinha 1 aninho. Cheguei lá na mesa dela, falei, oi, doutora. Ela me olhou assustada e disse, esse é o Natanzinho? Falei, Gente. esse mesmo. Ela falou assim, paizinho, eu e meu marido estamos na Igreja Batista. Nos convertemos. Então, assim, eu poderia banalizar e dizer que isso tudo aconteceu comigo pela salvação desse casal. Mas o fato é que eu sofri muito esses 21 dias. Minha esposa, então, eu estou falando de mim, mas imagina ela. Sofremos demais. Mas, assim, nós temos hoje uma família muito linda. Meu filho mais velho, minha filha mais nova. Lindos, lindos, lindos. Uma família extraordinária. E eu vou te dizer uma coisa. Tinha dias que faltava lágrima, o olho secava, não tinha o que chorar. E a gente, cada dia com uma notícia pior. Meu filho teve parada respiratória, parada cardíaca, recebeu transfusão de sangue. E hoje o cara é um grandalhão, tem 1,76 m, sei lá, é um grandalhão. Então eu digo para você, Deus está, através dessa guerra que você está enfrentando, preparando você para ter a maior e melhor experiência da história da sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Não, e não jogar a toalha. Jamais, porque jamais. Nesses momentos que a semente da dúvida bate. Eu sirvo a Deus, eu faço as coisas para Deus, eu estou ali sempre em comunhão. E por que acontece isso comigo? Bate essas dúvidas. E é nessas dúvidas que o inimigo ele aproveita, né, das nossas emoções, da nossa mente. Você acredita, Lana, que um dia eu estava em casa, minha esposa internada com meu filho, lá nesse cenário todo, e o traficante da rua lá, o cara que tinha uma boca de fumo, a esposa dele tinha ganhado neném num dia anterior e já estava em casa, e ela passou na frente da minha casa com o bebê no colo, e o diabo, eu ouvi o diabo falando, tu não é pastor? Cadê teu Deus? Olha lá, o filho do traficante de boa e o seu lá no hospital. No hospital. Olha isso. Eu ouvi isso. E se não tiver uma estrutura, né, enraizada em Deus mesmo, a gente joga a toalha, a gente cai mesmo. Joga. Mas o gostoso... Sabe o que é? Desculpe eu te cortar. Sabe por que a gente desiste? Sabe por que a gente joga a toalha? Porque a gente perde a perspectiva de futuro. Enquanto você tem futuro, você não desiste. E sabe uma das coisas que eu mais faço todos os dias é me lembrar das promessas que Deus tem para mim. Amém. E lembrar que Ele não é um político. E lembrar que Ele não é mentiroso. E lembrar que Ele não é um Deus de obras inacabadas. Então, todos os dias, eu digo para mim mesmo que eu não tenho motivo para desistir, porque quem me prometeu não mente. Você entendeu? Pessoas que querem jogar a toalha são pessoas que perderam perspectiva de futuro. A frustração de Naamã foi o seguinte, poxa, vou voltar para casa do mesmo jeito. Ah, nem, esse rio aí não cura ninguém, não. Eu tenho rios melhores lá em casa, esse cara está de brincadeira comigo, eu vou embora. E ele já estava na mente dele pensando, vou voltar leproso para casa. Então, muitas coisas fazem a gente querer jogar a toalha. De não acreditar nas promessas. Exato. Entender que existe um futuro assim brilhante para nós. Amém. Quantas vezes hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, quantas vezes eu quis desistir da minha vida, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos, tentei várias vezes tirar a minha vida por desviar dos caminhos do Senhor, olhar para trás, ficar preso no passado, no sentimento de culpa, no remorso, no desejo de não perdoar, né? Aquele sentimento de não perdoar. E quando eu tive, assim, realmente aquele encontro com Deus impactante, mas eu tive que passar 7 vezes ali naquela 7 água. mergulhos.
7 mergulhos, Deus, mas para que isso? Para quê? Verdade. Mas Verdade. é muito bom quando a gente entende que existe um Deus que cuida da Amém. forma dele, né? Dele, Da forma exato. dele, não é da nossa forma. Eu quero as coisas fáceis, mas ele quer nos mostrar algo diferente. A E regra é é dele. justo isso, né, o apóstolo? O que a gente vai contar de experiência para as Hum, pessoas? Não é verdade? verdade, Nos livros, verdade. eu escrevi o Reconstruindo com os Meus Pedaços. E alguns exercícios falando sobre as mulheres sem mimimi. O que eu vou passar de importante para essas mulheres se eu não vivi? É Verdade. verdade? Então, Verdade. Deus, ele quer lapidar, Deus, ele quer lapidar cada pessoa aí que está ouvindo, se está passando por esse deserto, ter consciência de que nós vamos passar por ele e logo vai vir a vitória, as promessas Amém. vão vir, não adianta fugir, ela vai vir. Se você tem promessa, você vai experimentar, mas tem que tá firme aí, enraizado mesmo, Você viu que Naamã, ele além de querer a cura, ele queria que fosse do jeito dele. do jeito dele. Esse é que é o nosso problema. A É o gente nosso, quer, no nosso dia, na nossa hora, parece nosso que tempo. Deus é o nosso servo e a gente é que é o Senhor. Isso. Parece que a gente que manda e ele que obedece. A gente esquece que o tempo é dele, que a forma é dele, o tamanho é dele, o dia é o dele, mas o amor dele é incomparável, insuperável e inigualável. Não tem nada igual. Isso é sensacional. É isso mesmo. Tem o pessoal aqui, a Sandra, a Liz, a Lorena, a Ana, estão recebendo aí as promessas do Senhor. Hoje foi só Amém. o início aqui do que Deus tem para cada um de vocês. Nós precisamos Amém. tomar posse. Eu sempre falo, eu quero ouvir. Eu estou sendo bastante ministrada, porque cada dia entra mesmo um profeta de Deus e lança ali semente, lança chaves que tem que tomar posse. Não adianta. Amém. E olha, eu não acredito que exista alguém que nunca tenha querido desistir. Não existe. A começar dos personagens bíblicos, não houve quem não quisesse. Até Davi tem aquele clássico salmo dizendo, né, quem me dera asas. E Ele queria era fugir. voar para longe. Elias, quem vai entender um cara depois de Elias, enfrentar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azeira, e no outro dia o cara está escondido dentro de uma caverna, vai de uma entender, né? mulher, né? Com medo De de uma, uma mulher. com medo de uma mulher e enfrentou 800 profetas. Então, assim, todos um dia já quisemos desistir, já queríamos ter aberto mão de alguma coisa. Então, você que está pensando que é o único nisso, ô meu filho, pega a senha e entra na fila, porque todos nós já desejamos um dia. E pior, e tem aqueles que já quiseram atentar contra a própria vida. Você vê Jonas, tudo que ele conversava, falava, Deus me mata, eu quero morrer, Deus me mata, eu quero morrer. E vários homens de Deus desejaram e pediram a morte, porque não estavam entendendo que Deus estava trabalhando nos bastidores. Então Deus está preparando um banquete. No lugar da vergonha, dupla honra. Dupla honra. Entendeu? Então, assim, é muito cedo para desistir. Amém? E o dia de parar de lutar é lá em cima, porque lá a gente não vai precisar mais lutar. Aqui, pode ter certeza. E outra, Deus não tem prazer na nossa agonia. O negócio é porque às vezes a gente aprende mais na dor do que na bonança, né? É verdade. Você fez me lembrar aqui a história da minha vozinha. Ela tem 89 anos. E um dia ela chegou no culto desesperada. Senhor, me leva, eu não aguento mais essa vida. Me leva. Aí era um dia de campanha. Voltou no outro dia e orando. Pai, me leva, eu já tô velha, não sei nem o que eu tô fazendo aqui na igreja. Essa é a oração dela, ela sempre conta essa história. Tá viva até hoje, quase 100 anos. Aí, um dia, a igreja cheia, final de semana, o encerramento da campanha, ela falou, não vou nem orar mais, Deus já sabe o que eu quero morrer, eu quero ir para a glória, já deu, já deu. Aí lá veio o pastor, desceu, antes de começar o culto, chegou, a senhora tem pedido para morrer, né?
A senhora está cansada, né? Pois é. Deus manda te dizer que você ainda vai viver uns 20 anos. Tem muita coisa Uau! ainda para a senhora Uau! fazer e a senhora vai ganhar a sua família toda. Ela, não. E ela começa a chorar. Não, meu marido que vai. O marido dela era mais novo, né? Meu marido que vai ficar, ele que vai ganhar gente, vai ganhar pessoas para que ele era pastor e ela quase não ministrava. Mas ela ganhava muita gente com as Aham. palavras dela. E passou um mês, o marido dela morreu, o pastor morreu, né? Meu avô Uau! morreu, e ela ficou. Ela ficou e Deus foi mostrando para ela que ela ia ganhar família. Ela começou a ganhar neto e bisneto e pregando com o testemunho dela. Então, assim, a morte dele fortaleceu tanto a alma dela, o espírito dela, né? Com ânimo, com poder mesmo. Aham. E até hoje a velhinha tá aí, tá viva e tá ganhando os bisnetos, tudo. Então, assim, quis desistir, mas os planos de Deus era outro na vida dela. Amém. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está nos bastidores. Eu não estou conseguindo ver, mas eu sei que Ele está lá. Tá. Não está do jeito que eu queria, mas eu sei que no final... Olha, Deus nem sempre me dá o que eu peço, mas sempre me dá o que eu preciso. Isso parece um clichê, mas é a mais pura verdade. Verdade. Entendeu? Ele sabe que tem certas coisas que se Ele me der fora do tempo me prejudica. Então Tá. ele não é um pai indolente, irresponsável, então ele não vai me dar nada que venha me prejudicar. Então isso é claro, isso está diante da gente, e a gente, como servo de Deus, precisa aprender. E a última coisa que eu quero te dizer, que eu sei que nossa hora está acabando, quando você estuda um pouquinho a história de Gideão, que é uma história muito linda. Gideão estava lá apanhando 7 anos dos midianitas, e todo ano a mesma coisa. Quando ia colher, vinham os caras e roubavam ele. Tem gente que está aí tentando, a bola só bate na trave e quer desistir. Pois eu quero te dizer que vai começar as goleadas, em nome de Jesus. Pode se preparar que vai começar as goleadas. E quando o anjo do Senhor chega para falar para Gideão, e aí, vamos ganhar agora? Ele diz, não, isso não é verdade não. Existia um Deus que fez pelos nossos antepassados, mas esse Deus virou as costas para nós. Eu falei, não, Gideão, eu escolhi você. Ele falou, eu? Tá enganado, cara, eu sou o mais novo, o mais pobre, minha tribo é menor. Ei, anjo, tu pegou o trem errado, tu errou na pessoa, né? Então, assim, Deus gastou meses tentando fazer Gideão crer, para em apenas uma noite vencer os midianitas. Uau. Meses provando para ele, dando visão, molhando lã, secando terra, molhando terra, secando lã, dando sonho no arraial do inimigo e levando Pura, um discípulo que ele tinha, que dava confiança, isso tudo, para numa noite gritar por Gideão e pelo Senhor e os inimigos se matarem. Ou seja, parece-nos que Deus gasta mais tempo nos levando a crer que Ele vai fazer do que fazendo qualquer coisa. Deus destruiu os midianitas que há 7 anos os atrapalhavam em uma noite, mas levou meses para ele crer. Então quero declarar que essa seja a noite da destruição dos teus inimigos. O fim da agonia, o fim dessa constância de bola na trave. Que em nome de Jesus, aquela era de você pegar a bênção e ela voar de você, acaba hoje, em nome de Jesus, que você creia que você vai ter a melhor noite de sono da sua vida e que você vai acordar e despertar para um presente tremendo de Deus e você vai amanhã dizer assim, graças a Deus eu não joguei a toalha. Amém. Graças a Deus eu não desisti, senão eu ia perder essa bênção. Então eu declaro sobre a vida de todos que nos ouvem hoje, chegou o tempo do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessas palavras abençoadas. Amém. Que vem para nos edificar e nos fortalecer no dia de hoje. Amém. Porque, amém, Lana. Às vezes as circunstâncias, o senhor começou falando sobre isso, né? Tá propício a desistir. É tanta luta, ficar em casa e na hora, eu vou sair, aí vem uma situação, vai ter que ficar preso em casa novamente. É verdade. Aquele desejo, não, agora a gente vai para a loja, fazer compra, andar um pouco, ir para o shopping.
Tem que ficar preso de novo. Não, e você sabe quantas famílias estão sendo restauradas e outras famílias destruindo-se, porque eles achavam que eram livres e agora que estão dentro de casa, eles estão descobrindo que, de fato, eles já estavam perdidos há muito tempo. Se escondiam nos seus empregos, se escondiam nas suas agendas, e quando voltaram para dentro de casa e se viram trancados dentro de casa, descobriram que não tinham uma família. E é um tempo onde Deus está restaurando a gente. Eu quero dizer para você, e parece palhaçada, mentira, pastor, mas eu viveria 40 anos desse jeito, não era só uma quarentena, não. Eu moro aqui numa pequena chácara, eu tenho um tanque de peixe, eu tenho piscina, eu tenho sol, eu tenho fruta, eu tenho um bocado de coisa aqui. Ainda tem as ovelhas? Não, eu dei as ovelhas que as bichinhas comeram as minhas plantas, quase tudo. Agora eu tenho pavão. Eu tenho galinha, tenho um tanque de peixe, tenho vários pavões aqui. E eu estou na casa da mulher da minha aliança, dos filhos da minha vida. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar, dentro da minha casa. Agora você está perguntando, é isso que você prefere? É lógico que eu preferiria sair, ir com eles, para um shopping, para tudo que é lugar, mas eu não tenho problema de estar em casa, porque realmente eu tenho uma família. Uau. Aqueles que pensavam que tinham uma família estão tendo que tomar uma decisão, que é isso que eu quero te dizer hoje. Não desista, não jogue a toalha, porque vai nascer dessa família a família dos teus desejos, a família do teu sonho. Você vai redescobrir sua esposa, redescobrir seu marido, redescobrir seus pais, redescobrir seus filhos, se você estiver disposto a fazer o que Naamã fez, descer do alto do orgulhozinho, que esse é o pior inimigo do crente, né? O orgulho, a mitidez. A palavra mais difícil de se falar do vocabulário hoje é perdão. Então é hora de pedir perdão, é hora de perdoar, de aceitar ser perdoado, porque Deus quer restaurar famílias. Ao abrir desse lockdown, nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. Muitas, eu creio. Amém. Amém. Olana, o tempo é seu. Você sabe que se deixar, a gente vai conversando aqui até a hora que você achar que deve. Não, e aí é mais tarde ainda, hein? Aqui vai dar 11 horas. Aqui quando dá 9 horas tá saindo o sol. É incrível. Ainda mesmo. Tem um solzinho, você acredita? Eu acredito. Inclusive, até na Flórida, de vez em quando, isso no mês de julho, o sol fica até mais tarde. Fica até mais tarde. Mas todo foi uma bênção. Todo ano eu vou com a família. Pois é. Esse ano você ainda vai vir? Vocês vão vir? Vou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou a Israel também. Já fui 35 vezes a Israel. Amo Israel. Vou esse ano na Israel e também vou aí na terra do tio Sam. Quem sabe a gente se encontra lá Quem sabe? Isso. Quero conhecer a Filadélfia. Eu nunca fui aí, não. Bem mesmo. Agora eu apareço aí. Se sobreviver ainda os monumentos. Brincadeira. Mas o Trump deu uma ordem aí, né? Ele deu para o exército entrar. Amém. Eu que quero agradecer a honra, viu, o privilégio de falar para teus ouvintes. Poxa, é uma confiança muito grande. Você me chamar e me dar um microfone, me dar a oportunidade de ministrar às pessoas que te seguem. Me sinto honrado, respeitado pelo seu convite. É uma confiança muito grande. Eu quero te agradecer muito. Espero ter atendido aí aos projetos, ao sonho, aquilo que você desejava. Com certeza. Foi um energético espiritual que a gente recebeu aí hoje. Amém. Amém. Que Deus abençoe, senhor, obrigado. Sua família, seu ministério, continue te dando graça, sabedoria. Amém. Lidar com essas ovelhas abençoadas. Obrigado. E em breve a gente encontra aí, tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe até o outro programa. Tchau, tchau. Amém. Shalom. Tchau. Shalom.